Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar o curso de Lógica Digital e hoje a gente vai ver algumas aplicações práticas do transistor. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar como que os circuitos funcionam e depois no próximo eu vou fazer 3 desses circuitos, os 3 primeiros numa protoboard para vocês verem. Então aqui eu mencionei no vídeo passado que o transistor era o bloco fundamental da lógica digital. A gente vai ver hoje que com o transistor a gente constrói 6 outros blocos fundamentais e que a partir de agora vão ser os nossos blocos fundamentais. Então a gente vai construir 6 caixinhas pretas aqui com esse transistor, a gente vai entender como que cada uma dessas caixinhas pretas funcionam e a partir de agora a gente vai usar essas caixinhas pretas como unidades fundamentais. A gente não vai pensar mais em termos de transistor. Isso aqui é o tipo de coisa que dá para ficar tão complicada quanto você queira. Dá para colocar equação diferencial aqui no meio, mas eu não acho que seja necessário, então a gente vai abordar isso aqui muito mais de forma qualitativa do que de forma quantitativa. Então observem aqui esse nosso primeiro circuito. Nós temos aqui uma alimentação, eu coloquei 2 alimentações diferentes, mas você pode ligar esses dois aqui no polo positivo de uma bateria sem problema nenhum. E nós temos aqui 2 terras que você pode ligar sem problemas no polo negativo de uma bateria, deste jeito aqui. Então nesse momento nós temos aqui como a chave ligada, portanto nós temos uma diferença de potencial aplicada aqui no transistor, no coletor. E justamente por isso o transistor está na forma condutora, então ele está permitindo a passagem de corrente aqui. Então os elétrons estão vindo aí da terra ou do polo negativo da bateria e estão terminando no polo positivo. Desse jeito que vocês estão vendo aqui, eles estão indo para o polo positivo porque eu estou usando aqui o sentido real da corrente. Agora, se eu tirar essa chave, o que vai acontecer? O transistor vai deixar de ser condutor e nós vamos ter um novo percurso para a corrente elétrica, que corresponde a este percurso aqui. E esse percurso, por acaso, tem um LED, portanto, o LED se acende no momento em que a chave é levantada. Se eu abaixar a chave, o LED vai apagar. Se eu levantar a chave, o LED vai acender. Considerando que a chave abaixada equivale a 1 e que a chave levantada equivale a 0, e considerando também que o LED apagado equivale a 0 e que o LED aceso equivale a 1, a gente pode dizer que o LED tem o comportamento inverso do comportamento que a gente observa para a chave. Então se a chave está com 0, o LED está com 1. E se a chave está com 1, o LED vai estar com 0. Parabéns, nós construímos o primeiro bloco fundamental, que é a chamada porta NOT, ou porta inversora. Essa porta pode ser simbolizada por esse símbolo aqui, esse triângulo com uma bolinha na frente. Desse jeito, a bolinha é o que indica que a gente está negando a nossa saída. E o funcionamento dessa porta é uma coisa muito elementar. Como eu disse, se ela recebe um sinal low, então recebe um sinal 0, ela vai devolver um sinal 1. Se ela receber um sinal 1, ela vai devolver um sinal 0. Você pode brincar aqui à vontade e você vai ver que a entrada é sempre, e você vai ver que a saída é sempre o contrário da entrada. Desse jeito aqui que vocês estão vendo, saída sempre o contrário da entrada, essa é a nossa porta NOT. Bom, eu percebi que a única forma de continuar gravando com segurança de que a minha webcam não entra na frente de mais nada foi tirar a webcam. Então eu vou continuar gravando sem a webcam até quase o final do vídeo. Então vamos agora fazer uma combinação um pouco mais complexa envolvendo os transistores. Eu vou mais uma vez colocar o sentido da corrente, vou deixar o sentido real da corrente, então a gente vai ver o movimento de elétrons mesmo, e é isso aí, a corrente aqui é representada por essas bolinhas azuis. Então nós temos o seguinte circuito, nós temos aqui a mesma fonte, nós temos 2 chaves, os resistores, temos aqui o terra e um LED, e os 2 transistores. Perceba que quando eu estou com essa posição aqui levantada dos 2 transistores, os transistores não mais conduzem corrente elétrica. Então, esses transistores aqui são equivalentes a um circuito aberto. Eles não conduzem nada, portanto, o LED não se acende. E o que acontece se eu abaixar aqui uma das chaves? Nada, porque ainda assim não vai haver condução de eletricidade. Portanto, por mais que esse transistor aqui esteja apto para conduzir, esse transistor aqui não vai estar, então mais uma vez o LED não vai se acender. Agora, se os 2 transistores estiverem em posição de conduzir corrente elétrica, portanto se as 2 chaves estiverem abaixadas, aí sim vai ocorrer corrente elétrica e o LED vai se acender, como vocês estão percebendo aqui. Então nós criamos um circuito que responde à posição abaixada das 2 chaves simultaneamente, ou seja, o LED acende se a chave A e a chave B estiverem abaixadas.
Perceba que eu dei uma grande ênfase à palavra E, porque esse é justamente o nome do circuito que a gente acabou de construir. Esse é o circuito E, ou então chamado de circuito AND, justamente porque a conjunção E corresponde à palavra AND em inglês, e o circuito só vai permitir passagem de corrente se as duas chaves estiverem abaixadas. Se a chave A e a chave B estiverem abaixadas. A gente pode representar esse circuito aqui desta forma. Então ele é representado por esse símbolo. Nós temos aqui como se fosse uma meia-lua e termina com essa parte reta. Então esse desenho aqui indica este circuito que vocês estão vendo aqui, e o comportamento dele é exatamente o mesmo. Se as duas chaves estiverem em 0, o resultado vai ser 0. Se uma das chaves estiver em 1, o resultado vai continuar sendo 0. E se as duas chaves forem 1, então o resultado será 1. Apenas se as duas chaves forem 1. E agora, uma possibilidade que a gente pode fazer, um plus aqui, que corresponde a mais uma porta lógica, é colocar uma porta NOT na frente dessas chaves aqui. Desse jeito. Então o resultado do circuito AND vai ser negado. Portanto, quando o circuito AND normalmente devolve 0, o resultado final vai ser 1 porque tem uma porta NOT. E quando o circuito normalmente devolve 1, o resultado vai ser 0 pelo mesmo motivo, porque tem uma porta NOT. A essa combinação aqui de uma porta AND associada em série com uma porta NOT, nós chamamos de porta NAND. Então tem um N na frente do AND, desse jeito aqui. Você pode representar ela pelo símbolo da porta AND com uma bolinha na frente. O comportamento é exatamente o mesmo que vocês já devem imaginar. Eu vou aqui colocar dois inputs só para vocês verem como isso funciona. Então, dois inputs e um output. Mais uma vez, 0, 0, ele devolve 1. Se eu colocar 1 aqui, continua devolvendo 1. Se eu colocar 1 no outro lado, continua devolvendo 1. E se eu colocar 1 e 1, então finalmente ele vai devolver 0. Vamos então aqui agora apresentar uma outra configuração. Quero que você dê uma olhada nesse circuito que eu desenhei aqui. Vamos supor que uma das chaves estejam abaixadas. Então essa chave está abaixada. O que vai acontecer com a corrente? Ela vai partir aqui do terra, vai passar por um dos transistores e vai cair aqui depois do próximo transistor, deste jeito, e portanto o LED vai se acender. Agora eu vou acender a outra chave, deste jeito aqui. A corrente vai fazer um percurso bem parecido, só que ela não vai passar pelo transistor desativado. Ela vai passar somente pelo transistor ativo, deste jeito. E agora, se eu colocar as duas chaves, você vai ver que a corrente vai passar pelos dois transistores dessa forma que vocês estão vendo aqui. A corrente passa, ela faz dois caminhos, ela passa tanto por esse transistor quanto pelo outro e termina aqui no mesmo lugar, porque os dois estão ativos e, portanto, o LED acende nessas três situações. Se a chave A ou se a chave B estiver acesa. E se as duas chaves estiverem levantadas, então a corrente não tem nenhum caminho que ela vai poder fazer, que ela vai passar por um transistor ativo. Portanto, o LED vai se apagar. E vocês viram que eu dei uma grande ênfase também para a palavra OR, porque esse é justamente o nome do nosso circuito. É o famoso circuito OR, ou então ele também pode ser chamado de circuito OR, porque OR corresponde a OR em inglês, e normalmente essas coisas vêm do inglês para a gente trabalhar em cima. A gente pode representar o circuito OR por este símbolo que vocês estão vendo aqui. Então, é esse desenho aqui. Nós temos um bico aqui, esse símbolo é bem parecido com o da porta AND, mas ao mesmo tempo também é bem diferente. Nós temos aqui, ao invés de nós termos esse semicírculo aqui, nós temos um bico, e aqui nós temos uma superfície côncava, ao invés de termos uma superfície reta. E esse símbolo aqui, esse símbolo dessa porta lógica, representa todo esse circuito. Nós podemos lidar com esse circuito aqui como sendo uma caixinha preta em que tudo o que importa é o símbolo da porta lógica. E o funcionamento é o que vocês já conhecem. Se as duas entradas estiverem 0, ele vai devolver 0. E se uma das entradas somente estiver 1, vai devolver 1. E se as duas entradas estiverem 1, também vai devolver 1 deste jeito aqui. E agora, da mesma forma que a gente fez ali a negação da nossa porta AND, nós também podemos fazer a negação da nossa porta OR. Para isso, eu vou passar aqui os outputs um pouco para lá, e vou colocar então várias saídas aqui de porta NOT. Você vai ver que o comportamento se inverteu. Então, onde antes era 1, agora passa a ser 0, e onde antes era 0, agora passa a ser 1. Desse jeito aqui. Então, a porta NOR, essa porta aqui chama NOR, porque nós temos um NOT na frente. Se as duas entradas forem 0, ele vai devolver 1. E se qualquer uma das entradas forem 1, desse jeito aqui, ele vai devolver 0, porque é justamente o comportamento contrário. Por fim, você ainda pode representar isso aqui por uma única porta. Basta você desenhar a porta OR e colocar uma bolinha na frente, desse jeito aqui. Isso aqui tem exatamente o mesmo comportamento que o comportamento da porta NOR, porque, claro, é uma porta NOR, ela faz exatamente a mesma coisa como
vocês podem perceber por aí. Agora sim, esse é o nosso último circuito, e isso aqui, se você for entender na forma de transistor, você vai ver que é o colo do capeta, como dá pra perceber aqui. É um circuito bem confuso, bem bagunçado. Mas o resultado final é até bastante simples. O resultado final é que, se uma dessas chaves estiverem abaixadas, vai ocorrer passagem de corrente, como dá pra você perceber aqui. Se uma delas estiverem, então, primeira situação, e aqui nós temos a nossa segunda situação. Agora, se as duas chaves estiverem abaixadas, não mais ocorre passagem de corrente. E se as duas chaves estiverem levantadas, também não mais vai ocorrer passagem de corrente. A gente chama isso aqui de um circuito ou exclusivo, então ele faz a mesma coisa que um ou, só que é exclusivo. Só vai ocorrer passagem de corrente se uma das chaves estiver exclusivamente abaixada. Então se somente a chave A estiver abaixada e somente a chave B estiver abaixada, vai ocorrer passagem de corrente. Se as duas chaves estiverem abaixadas, não vai ocorrer passagem de corrente. Por isso, nós chamamos, como eu disse, isso aqui de ou exclusivo. Agora, dá pra gente representar isso aqui usando portas lógicas fundamentais. Para isso, você vai fazer o seguinte. Você vai primeiro inserir uma porta AND, deste jeito aqui, e depois você vai inserir duas portas OR, deste jeito aqui. Depois você também vai inserir duas portas NOT. Você pode inserir essa porta NOT aqui ou aqui, porque é simétrico. Para isso, basta você usar aqui o atalho de porta NOT, e aí você coloca as duas portas NOT deste jeito aqui. Elas estão bem próximas, se você quiser, você pode tentar afastar elas, então você faz isso aqui para as duas, aí você traça aqui para o circuito ficar mais bonitinho, mas tanto faz. Depois a gente vai inserir aqui os nossos dois inputs. Então um input a gente pode chamar de A, o outro a gente pode chamar de B. Aqui eles estão deste jeito. Depois você vai fazer o seguinte, você vai ligar uma saída do input na porta NOT da primeira, e depois você vai pegar e vai ligar a outra saída do input sem a porta NOT. Desse jeito aqui, e você vai fazer exatamente o mesmo com o outro input, porque mais uma vez isso aqui é simétrico. Uma vez feito isso, basta você fazer as ligações finais aqui na porta OR, e depois basta, na porta AND, perdão, né? E depois basta você traçar aqui um output. Então as duas portas estão com o sinal 0, o resultado é 0. Se uma delas for 1, o resultado vai ser 1. O mesmo vale para o outro lado. Agora, se as duas forem 1 simultaneamente, o resultado vai ser 0. Isso fica ainda muito mais simples, porque nós temos a famosa porta lógica XOR, ou então ou exclusivo, Exclusive OR. Esta porta aqui. O funcionamento dela é exatamente o mesmo, porque, claro, a gente está falando com a mesma porta. Vou repetir mais uma vez, perdão se eu estou sendo prolixo. O resultado é o seguinte, 0, 0 vai devolver 0, 1, 0 vai devolver 1, 0, 1 vai devolver 1 e 1, 1 vai devolver 0, desse jeito aqui. Então essas foram as 6 portas fundamentais que a gente trabalhou nessa videoaula.